Querida alma, existe uma razão pela qual você está recebendo essa mensagem agora. Mesmo que o dia pareça igual aos outros, mesmo que tudo pareça silencioso por fora, dentro do seu coração há um movimento acontecendo. Você talvez não tenha percebido, mas o universo tem se aproximado de você com sinais, com sensações que você não consegue explicar, com lembranças que surgem sem serem chamadas. E agora, eu venho te contar algo que pode te abalar por dentro, mas também vai te trazer a clareza que você tanto precisava. Aquela pessoa que um dia esteve presente na sua vida e que hoje talvez esteja distante, silenciosa, misteriosa, está pensando em você neste momento. Sim, agora mesmo, enquanto você respira, ela sente algo. Uma mistura de saudade, confusão, arrependimento. E isso não está acontecendo por acaso. Os anjos me mostram que o nome dela se repete dentro de você, porque do lado de lá, no silêncio, o nome que ecoa é o seu. Mas o mais impressionante é o que vem depois desse pensamento. O que essa pessoa está sentindo agora pode mudar tudo. É um tipo de lembrança que não passa rápido. É uma inquietação que cresce. É uma vontade que ela tenta esconder, mas não consegue mais controlar. Ela pensa em te procurar. Pensa em dizer coisas que ficaram engasgadas. Pensa em voltar atrás em decisões que talvez tenham sido tomadas com pressa. E o mais surpreendente é que ela está começando a entender o quanto você significou. Durante muito tempo ela fingiu estar bem, criou uma vida por cima da ausência, mas essa vida começou a rachar. Por dentro, ela carrega um vazio que não quer admitir. E você sente isso. Sente nas pequenas coisas. Sente no peito apertado antes de dormir. Sente quando ouve aquela música. Sente quando o coração dispara sem motivo. Porque as almas que se conectaram de verdade continuam se tocando mesmo na distância. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra. Eu sou digna de ser lembrada com amor. O bem que emano retorna para mim. Agora, continuando a mensagem, querida, você não está ficando maluca por ainda lembrar. Você não está errada por ainda sentir. O que você sente é real. O que houve entre vocês não foi uma ilusão. Você deu algo puro, verdadeiro. E mesmo que ela não tenha reconhecido isso na hora certa, agora ela está sentindo falta do que perdeu. E isso dói, porque o arrependimento vem sempre tarde, mas vem. Essa pessoa pensou que poderia viver bem sem você, que você era substituível, que com o tempo tudo se apagaria. Mas o tempo fez exatamente o contrário. O tempo mostrou que nem tudo pode ser esquecido, que algumas pessoas são como casa, e que sair de casa é fácil, mas se sentir em casa em outro lugar nem sempre é possível. Ela pode estar tentando parecer ocupada, pode estar em outra relação, pode estar rindo em fotos, mas por dentro os anjos mostram que há algo desmoronando. Ela se lembra do seu olhar, se lembra da sua forma de cuidar, da sua risada, dos seus silêncios, e se pergunta como teve coragem de abrir mão disso. E você? Você seguiu. Doeu, mas você seguiu. Você chorou, mas escolheu continuar. E talvez ainda se pergunte por quê. Por que pensar tanto em alguém que foi embora? Por que lembrar alguém que escolheu não ficar? A resposta é simples, embora difícil de aceitar, porque o vínculo não foi desfeito de verdade, porque ainda há energia entre vocês, porque ela está puxando você com os pensamentos que não confessa a ninguém. E isso é mais forte do que parece. Imagine agora essa pessoa, sozinha, talvez em casa, talvez dirigindo, talvez apenas olhando para o teto. O mundo ao redor segue o ritmo, mas dentro dela a mente está presa em lembranças. E cada vez que o nome dela pulsa dentro de você, é porque do lado de lá, o nome que ecoa é o seu. Não é misticismo, é conexão. Ela tenta se distrair, ocupa a mente, finge não se importar.
Mas a verdade é que os anjos mostram que há uma parte dela que está desmoronando e ela vai precisar tomar uma decisão. Logo, porque os sentimentos estão crescendo, a saudade está se tornando peso, a ausência está virando arrependimento. E esse arrependimento vai empurrá-la até você. Mas há algo que você precisa entender. A forma como ela chegará depende da forma como você está agora. Por isso, os anjos pedem que você se fortaleça, que se posicione, que entenda o seu valor antes de abrir as portas para qualquer retorno. Porque você é mais do que alguém que foi deixada para trás. Você é alguém que continuou caminhando, mesmo ferida, e isso é raro. Querida, o que está vindo pode te emocionar, pode reabrir lembranças, pode trazer de volta aquele frio na barriga que você achou que tinha esquecido. Mas também pode ser a sua chance de fazer diferente, de se colocar primeiro, de se amar antes de tudo. Os anjos estão dizendo que o momento chegou. Essa pessoa não vai mais conseguir fingir, vai te procurar, vai mostrar sinais, vai testar o terreno. E quando isso acontecer, você terá duas opções: abrir o coração com consciência ou fechar a porta com sabedoria. Mas seja qual for a sua escolha, saiba que você não está mais no lugar da espera. Você está no lugar da decisão. Você agora tem o poder nas mãos. E esse poder é algo que só o amor próprio verdadeiro é capaz de entregar. Essa mensagem chegou até você porque algo muito especial está para acontecer. Você pode não saber quando, pode não saber como, mas você vai sentir. Vai sentir no corpo, vai sentir no coração, vai sentir nas entrelinhas. E nesse momento, lembre-se, você não precisa correr atrás de nada. Quem tem que correr agora é ela. Querida alma, os anjos estão com você. Eles estão abrindo o caminho. E o que vem a seguir pode ser exatamente o que seu coração esperava, ou algo ainda melhor, que você nem imaginava. Querida alma, agora que você ouviu essa verdade que tanto sentia no fundo do coração, que essa pessoa está pensando em você, é hora de olhar com mais clareza para os caminhos que os anjos estão abrindo para a sua vida. Porque o pensamento dela não é apenas saudade, é inquietação. É uma mistura de emoções que ela mesma não sabe nomear. E isso a está empurrando para um ponto de ruptura. Do lado de lá, o que você causou não foi apenas presença. Foi impacto, foi mudança. Você entrou na vida dela e mexeu com partes que estavam adormecidas. Ela tentou seguir como se nada tivesse acontecido, tentou continuar nos mesmos hábitos, nos mesmos padrões, mas não conseguiu mais. Porque você ativou nela algo que ninguém mais conseguiu. E isso, embora pareça bonito, também causou medo. Ela tem medo de você. Não porque você fez algo de errado, mas porque você representa aquilo que ela não sabe lidar. A verdade. Você representa cuidado, constância, entrega. E ela talvez tenha crescido fugindo dessas coisas. Talvez tenha aprendido a amar só pela metade, a correr quando algo ficava intenso demais. E aí você chegou e mostrou o contrário. Agora, ela está paralisada e pensa em você com mais força justamente porque sabe que o tempo está passando. Ela sente que está perdendo, sabe que o seu silêncio diz mais do que qualquer palavra. E mesmo que não admita para ninguém, há noites em que fecha os olhos e deseja voltar no tempo só para fazer tudo de outro jeito. Agora, antes de continuarmos, essa mensagem escreva nos comentários. 32. Eu confio na reconciliação que os anjos estão preparando para mim. Esse número carrega a energia da fé, da restauração e da união. Se você está sentindo essa mensagem tocar fundo, no peito clique em Valeu demais e nos ajude a continuar espalhando essa luz para quem também precisa ouvir isso. Querida, os anjos mostram uma cena que talvez te emocione. Ela sozinha, olhando para uma conversa antiga de vocês. Talvez revendo uma foto, talvez escutando aquela música que vocês ouviram juntos.
E nesse momento, uma lágrima cai. Não de raiva, nem de arrependimento superficial, mas daquela dor que só quem perdeu algo valioso conhece. Ela percebe que você não está mais acessível como antes, que algo em você mudou, que você se fechou de um jeito diferente, um jeito leve, firme. E isso mexe com ela mais do que qualquer discussão que já tenham tido. Porque agora ela entende, você aprendeu a viver sem ela. E isso é o que mais a assusta. Ela esperava que você estivesse ali sempre, que você perdoaria tudo, que esqueceria fácil, que bastaria reaparecer e você a acolheria de novo com os braços abertos. Mas você cresceu, você amadureceu, você se olhou no espelho e viu que merece mais. E agora, do lado de lá, ela está tentando entender como te alcançar de novo, mas está perdida. Ela sabe que não pode repetir os mesmos erros. E mais, ela tem medo de ouvir um não vindo de você. Um não que nunca esperou ter que enfrentar. Talvez essa pessoa até esteja em outra relação. Talvez esteja fingindo estar bem. Mas nada disso preenche o que você preencheu. Os anjos dizem com clareza, o que vocês viveram foi real. E ninguém apaga o que foi verdadeiro. Você foi refúgio, foi espelho, foi abraço e chão. E agora ela está sentindo tudo isso em falta. Sente falta até da sua bronca, do seu silêncio quando ficava triste, do seu cuidado mesmo quando ela não merecia. Ela sente falta da forma como você fazia ela se sentir única, mesmo quando estava quebrada. Querida alma, eu sei que tudo isso também te machucou. Você também se calou por orgulho às vezes. Também desejou gritar verdades que engoliu. Também se pegou repassando cada detalhe e se perguntando se era você quem estava errada. Mas os anjos dizem, você nunca esteve errada por amar. Você apenas deu demais para quem ainda não sabia receber. E agora ela está aprendendo. Está sentindo o peso da ausência e isso está empurrando essa pessoa para uma escolha definitiva. Ou ela cresce ou perde. Você não precisa fazer nada além de continuar se cuidando, porque quem te ama vai vir. Vai vir com atitude, com palavras claras, sem meias promessas, sem desculpas vazias. E nesse momento você terá o poder nas mãos. Mas os anjos pedem uma coisa, que você olhe para si com a mesma generosidade com que olhava para ela, que você se trate com a mesma delicadeza com que tratava os sentimentos dos outros, porque agora é sobre você, é sobre o que você sente, é sobre o que você merece viver daqui para frente. Querida, essa pessoa ainda vai te surpreender. Talvez você receba uma mensagem nos próximos dias. Talvez um encontro aconteça de forma inesperada. Talvez alguém comente algo que traga à tona essa conexão. E nesse momento, você vai sentir. Vai saber se é real. Vai entender tudo que viveu até aqui. Mas lembre-se, você não está mais esperando respostas. Você se tornou a sua resposta. Você não está mais em busca de um amor para te completar. Você quer alguém que transborde o que já existe em você. E por isso, o que vem agora não será dor, será escolha, será verdade, será leve. Querida alma, a essa altura, talvez você já tenha sentido no seu corpo que algo está diferente. Pode ser um arrepio repentino, uma insônia que veio do nada, uma emoção que surge sem explicação. Isso não é fraqueza, isso não é imaginação. É o seu espírito captando os movimentos que estão acontecendo do lado de lá, na mente e no coração dessa pessoa que está pensando em você agora mesmo. E há algo que precisa ser dito. Essa pessoa não está apenas pensando em você, ela está sendo tocada, e não por mensagens, nem por lembranças comuns, mas pelos próprios anjos. Sim, os anjos estão se aproximando dela, estão soprando verdades que ela resistiu em ouvir. Estão mostrando a importância que você teve, estão escancarando o que ela ignorou, e isso está doendo.
porque você era uma presença viva, firme e sensível ao mesmo tempo. E agora que você se afastou, ela está vendo o que perdeu. E acredite, isso está se tornando insuportável. Ela anda calada, inquieta, dorme mal, sonha com você, se distrai fácil, se irrita com pouco. Está vivendo uma confusão interna que ninguém vê, mas que os anjos me mostram com clareza. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando. A mensagem, ela sente que precisa te dizer algo. Sente que precisa quebrar o silêncio. Sente que se não falar agora, pode te perder para sempre. Mas tem medo. Medo de ouvir o que não quer. Medo de descobrir que você já está em outro caminho. Medo de não ser mais bem-vinda. E mais do que tudo, medo de encarar a própria culpa. Sim, ela sabe que errou. Ela sabe que te magoou, mesmo que não tenha feito por mal. Ela se afastou quando você mais precisava. Fez silêncio quando você mais merecia a resposta. Virou o rosto quando o que você queria era só um abraço. E agora, tudo isso está voltando como uma avalanche. Ela está entendendo aos poucos o tamanho da sua entrega. O quanto você se doou mesmo cansada. O quanto você ofereceu amor mesmo não recebendo de volta. E essa ficha está caindo. Tarde, talvez, mas está caindo com força. Querida alma, você precisa saber, não foi falta de amor, foi falta de preparo. Ela não soube te amar da forma que você merecia. Não teve estrutura para te receber inteira. Você foi intensa. Ela era rasa. Você foi presença. Ela era fuga. Você era verdade. Ela estava com medo de tudo isso, mas agora algo está mudando. Ela sente que precisa fazer diferente. Ela sente que não vai encontrar outro amor como o seu. E mais do que sentir, ela está prestes a agir. Os anjos me mostram que essa pessoa está ensaiando uma conversa. Talvez até já tenha começado a escrever uma mensagem. Talvez esteja observando você de longe, esperando um sinal, procurando uma brecha para se aproximar. Mas ela percebe que você não é mais a mesma, que agora é você quem escolhe, que agora é você quem dita o ritmo. E isso, embora a assuste, também a admira, porque ela nunca viu você tão firme, tão segura, tão cheia de si. E essa sua nova energia está sendo sentida do outro lado como um campo magnético. Ela se pergunta, será que ainda tenho chance? Será que ela ainda sente algo por mim? Será que, se eu for sincera, ela vai me ouvir? Essas perguntas estão martelando na mente dela. E o silêncio dela não é indiferença. É tentativa de entender o que fazer, de como se aproximar sem parecer interesseira, de como reparar o que já foi quebrado. Mas o tempo está passando e ela sente que precisa agir logo. Os anjos estão sussurrando em sua consciência. Estão dizendo, ela ainda te ama, mas agora é com você, querida alma. Os anjos também querem te lembrar de algo muito importante. Você não precisa aceitar alguém que só agora percebe o seu valor. Você pode escolher o novo. Você pode escolher a paz. Você pode seguir em frente sabendo que o que ofereceu foi amor limpo. Mas, se seu coração sentir que há algo real ainda vivo aí dentro, você pode permitir que essa pessoa se explique. Pode abrir uma conversa sem abrir mão da sua dignidade. Pode ouvir sem perder sua verdade. Os anjos não querem que você se feche, por medo, nem que se entregue por carência. Eles querem que você sinta, que escute a sua intuição, que olhe para os olhos dela quando esse reencontro acontecer, porque ele vai acontecer, e sinta se há arrependimento de verdade, ou só medo de perder o conforto. Querida alma, você está cada vez mais forte, e essa força está te protegendo de repetir histórias, mas também está abrindo espaço para que você viva um amor novo, não no corpo, mas no jeito, mesmo que venha da mesma pessoa, porque quando a consciência desperta, o amor pode renascer, e se for para renascer, que seja com verdade.
Com calma, com respeito, com reciprocidade, os anjos te guiam até aqui e dizem: agora você não está mais à mercê do destino. Você é o próprio caminho. Querida alma, você está mais próxima da cura do que imagina. E para que a cura aconteça de verdade, os anjos dizem que é preciso abrir uma parte sua que talvez você tenha mantido fechada por muito tempo: o perdão. Mas não o perdão que você dá por obrigação, e sim aquele que liberta, que limpa o que ficou preso, que solta os laços invisíveis que ainda te conectam à dor. Essa pessoa pensou em você de novo hoje, mas o pensamento que antes era só saudade, agora começa a vir misturado com culpa, com vergonha, com medo. Ela está percebendo aos poucos que o que vocês viveram não vai se repetir com mais ninguém. Ela sente que sua ausência não é só física, é espiritual, é emocional, e isso a faz revisitar cada escolha que fez. Mas e você? Como está por dentro? Você se pergunta: será que ela realmente sente tudo isso? Será que pensa em mim com verdade ou é só arrependimento passageiro? Será que vale a pena dar espaço a alguém que me fez sangrar em silêncio? Essas perguntas são justas. E os anjos te dizem: você não precisa decidir nada agora, mas precisa se libertar daquilo que ainda carrega. E o que você carrega não é só a dor do que ela fez. É também o peso de ter calado quando precisava gritar, de ter amado quando precisava se preservar, de ter esperado quando já sabia que ela não viria. Antes de continuar, querida, os anjos te pedem algo importante. Escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você mesma, que você gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas. Enxergue o rosto de cada nome. Respire fundo e diga em voz baixa: eu te perdoo e te liberto. Que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz. Repita essa prática todos os dias para fortalecer sua paz interior e liberar a ansiedade. Querida, perdoar não é esquecer, não é justificar, não é diminuir o que foi feito. Perdoar é dizer: eu não carrego mais essa dor, ela não me define, ela não dita o meu valor. Os anjos estão tocando agora o seu peito. Estão colocando a mão sobre a ferida que você não mostra para ninguém, aquela que você esconde com sorrisos, aquela que você engole quando diz que está tudo bem, mas que ainda lateja, ainda pesa, ainda faz você se perguntar se foi amável demais, paciente demais, compreensiva demais. E sabe o que eles dizem? Você não foi demais, você foi a única que foi de verdade. Essa pessoa só não sabia como receber esse amor. Talvez ela tenha crescido num ambiente onde carinho era fraqueza, onde vínculo era ameaça, onde amar demais era sinônimo de ser controlada. E aí você chegou, com esse amor inteiro, com essa alma aberta, com esse olhar que enxergava até o que ela tentava esconder. E isso a desmontou. Ela não sabia o que fazer com tudo isso. Então fez o que sabia. Fugiu. Mas agora o tempo passou. A fuga não serviu. A ausência não apagou. E ela está sendo chamada a olhar para tudo o que você foi e tudo o que ela perdeu. Ela pensa em você, pensa muito, mas pensa de um lugar novo, um lugar onde a saudade agora tem nome: arrependimento. E a dúvida mais dolorosa que ela tem hoje é: será que ainda dá tempo? E a sua resposta para essa pergunta vai vir de dentro, dos seus silêncios, do seu corpo, da sua paz. Você não precisa se precipitar, não precisa abrir a porta antes da hora, não precisa se jogar no que não está firme. Os anjos vão te mostrar o momento certo. O sinal virá, talvez numa mensagem, talvez num sonho, talvez num encontro inesperado. Mas virá. E quando acontecer, você já terá limpado de dentro o que te prendia. Você já terá se libertado da culpa, já terá perdoado a si mesma por ter amado demais, por ter esperado demais, por ter acreditado demais. E nesse momento, você
Será livre, livre para dizer sim, se o amor for leve, livre para dizer não, se for só peso, livre para recomeçar, se for verdadeiro, ou para seguir, se o novo for o melhor. Querida alma, os anjos veem sua luz, mesmo quando você só vê o cansaço. Eles veem sua força mesmo quando você acha que está quebrando. E é por isso que essa mensagem chegou até você hoje. Porque está na hora de soltar. De soltar a culpa, a dúvida, o medo, a raiva. Soltar é o início da leveza. E a leveza é o caminho de volta para o amor próprio. E talvez para o amor que ela ainda pode te oferecer se tiver aprendido a te ver com os olhos que você merece. Querida alma, você já percebeu que está diferente? Não digo na aparência, nem no que você mostra para o mundo, mas por dentro, no silêncio dos seus pensamentos, na firmeza da sua respiração, na maneira como você olha para trás. Com saudade, sim, mas não com a mesma dor. Você aprendeu a se carregar, a se sustentar, a caminhar mesmo sem respostas, e isso te transformou. Os anjos dizem que a sua energia mudou. Ela já não vibra, mas na espera. Ela não clama por migalhas. Ela não implora por atenção. Hoje, sua energia vibra escolha. Você escolhe a paz, escolhe a leveza, escolhe a verdade, e essa nova vibração está sendo sentida do outro lado. Sim, ela sente. Talvez não saiba explicar. Talvez ache que é só saudade. Mas o que ela sente é a sua ausência vibrando em liberdade. E isso é insuportável para quem se acostumou com o seu amor disponível. Ela está pensando em você de novo, mas agora pensa com inquietação, porque sente que o seu coração já não está onde estava, que algo em você se fechou, ou melhor, se preservou, e isso a confunde. Ela sente falta de como era fácil te alcançar, de como bastava uma palavra para você abrir os braços, de como mesmo machucada você ainda dava carinho. Mas agora não é mais assim. Agora você se ouve antes de responder. Você se pergunta, vale a pena? É recíproco? Me faz bem? E essa mudança te protege, mas também testa quem quer voltar, porque quem quiser agora vai ter que vir com verdade, com atitude, com clareza. Os anjos estão preparando o terreno. Você não vê, mas há um movimento invisível acontecendo. Coincidências, encontros, palavras que surgem do nada. Tudo isso está sendo orquestrado para te conduzir a um novo tempo. Mas esse novo tempo só começa quando você entende o seu valor. Querida, você já não é mais a mulher que implora. Você é a mulher que transborda, que oferece, mas que também sabe recolher, que ama, mas que não se abandona. E essa versão sua é a que o universo honra. É com essa versão que a vida presenteia. É essa versão que atrai milagres. Quer um exemplo? Você estava esquecida por ela, ignorada, diminuída. Mas agora, ela pensa em você o tempo todo. E não porque você correu atrás, mas porque você correu para si. Ela se pergunta, será que perdi ela para sempre? Será que tem alguém novo? Será que ainda me ama? E essas perguntas a tiram do eixo, porque ela não está mais no controle, e o orgulho, que antes era escudo, agora virou prisão. Ela pensa em te procurar, mas não sabe como. Tem medo de parecer fraca, de ouvir que você seguiu, de descobrir que chegou tarde demais. E sim, pode ser que tenha chegado tarde, mas também pode ser que chegue no exato momento em que você não precise mais, mas ainda deseje, e isso muda tudo. Porque agora, se ela voltar, não será por carência, será por consciência, não será para preencher um buraco, mas para reconhecer um lugar que sempre foi dela, mas que ela não soube cuidar. E aí, querida, você terá o poder de escolher. Você pode abrir a porta, pode olhar nos olhos dela, pode dizer, eu sofri, mas eu me curei. Eu amei, mas eu também aprendi. Eu voltei para mim, e só deixo ficar quem caminha ao meu lado. Os anjos estão te preparando para isso. Eles limpam seu campo.
Eles guiam seus passos. Eles afastam quem só quer bagunçar e aproximam quem tem algo real para oferecer. E sabe o que é mais bonito? Você não está mais com pressa. Você não corre mais contra o tempo. Você entendeu que o que é seu não precisa ser forçado, que o que é leve não precisa ser pedido, que o que é verdadeiro não dói tanto assim. Querida alma, o seu tempo chegou. O tempo de colher o que plantou em silêncio, de viver aquilo que merece, e não só o que aceita. Você pode até ainda amar essa pessoa, mas agora você se ama mais, e isso é o suficiente para transformar tudo. Querida alma, você chegou até aqui porque foi forte o suficiente para continuar mesmo quando tudo ao redor parecia desabar. Você seguiu mesmo quando não tinha certeza de nada. E agora, os anjos vêm te dizer algo que pode mudar a forma como você enxerga o que está acontecendo. Essa pessoa vai tentar voltar. Sim. O pensamento constante que ela tem de você está se tornando insuportável. O arrependimento virou dor e a saudade virou necessidade. Ela sente que precisa te ver, precisa te ouvir, precisa dizer o que nunca teve coragem de dizer. E isso está mais próximo do que você imagina. Ela tem observado você, mesmo que de longe. Talvez por redes sociais, talvez através de pessoas em comum, talvez em silêncio, apenas sentindo sua presença onde antes havia certeza de posse. Mas agora, tudo mudou. Porque agora ela percebe que você não é mais de ninguém. Você é sua, e isso mexe com ela. Ela sente que perdeu o lugar, sente que você está diferente, mais firme, mais serena, mais bonita, não por fora, mas por dentro. E é esse brilho que está chamando. Antes de continuar, os anjos te pedem algo especial. Compartilhe essa mensagem com 2 pessoas queridas que você sente que também estão precisando de luz e orientação neste momento. Vamos espalhar amor, vamos formar uma corrente de cura e depois deixe nos comentários uma pequena oração para o seu anjo da guarda. Fale com ele como você falaria com um amigo. Peça força, peça luz, peça clareza, porque os próximos dias podem trazer respostas que você esperava há muito tempo. Querida, os anjos mostram que essa pessoa está prestes a tomar uma decisão. Ela está em um ponto sem retorno. Se decidir vir até você, será com mais verdade do que nunca. Mas se hesitar novamente, pode te perder para sempre. E ela sente isso. Ela sente que o tempo dela está se esgotando. Sente que se não se mover agora, pode passar o resto da vida se perguntando, e se... Mas aqui está a parte mais linda de tudo isso. Você não depende mais dessa resposta. Você se tornou inteira. Você se preencheu. Você já não está mais na posição de esperar. Você está na posição de escolher. Ela, que antes tinha o poder de te ferir com uma ausência, agora percebe que o seu silêncio é mais forte do que todas as palavras. Porque seu silêncio diz: eu aprendi a viver sem você. Eu não sou mais aquela que implora. Agora eu só fico onde há verdade, e isso está moldando a atitude dela. Ela sente que, se quiser mesmo estar na sua vida, vai ter que agir diferente. Vai ter que vir com alma limpa, sem desculpas, sem metades. Ela sabe que não pode repetir o padrão. E essa consciência está crescendo. Mas os anjos te alertam, mesmo que ela volte, mesmo que diga tudo o que você sempre quis ouvir, você precisa sentir. Precisa olhar além das palavras. Porque palavras você já ouviu muitas. O que importa agora são ações. Ela precisa te mostrar. Precisa provar que aprendeu. Precisa, mais do que falar de amor, agir com amor. E se fizer isso, você saberá. O coração não se engana quando está em paz. Querida, os próximos dias podem trazer sinais muito claros. Você pode sonhar com ela, pode ver o nome dela com frequência, pode ouvir uma música que te conecta à lembrança.
Pode esbarrar com alguém que a menciona de forma inesperada. Esses não são acasos. São sinais, sinais de que o universo está realinhando vocês, talvez para uma nova história juntos, ou para um adeus com honra, mas seja qual for o caminho, você estará preparada, porque agora você se escolheu, você se curou. Você aprendeu que amor que machuca demais não é amor. Você entendeu que estar sozinha é melhor do que estar ao lado de alguém que não sabe te valorizar. E isso fez de você uma mulher forte, brilhante, magnética. Essa pessoa está sentindo a sua luz, e se ela tiver maturidade, vai se aproximar com o respeito que você merece. Se não tiver, você saberá deixar ir sem culpa, sem raiva, sem peso, porque agora você sabe, quem volta precisa estar pronto. Quem fica precisa cuidar, quem ama precisa agir. E você, querida, precisa apenas continuar sendo você. Querida alma, você chegou até aqui. Passou por noites difíceis, por dias silenciosos, por momentos em que sentiu que ninguém te via, mas mesmo assim, continuou. Com o peito apertado, sim, com lágrimas escondidas, sim, mas seguiu. E agora os anjos dizem com clareza, o tempo da espera acabou. Você não está mais no lugar da dúvida, você está no lugar da sabedoria. E sabe, o que é mais poderoso? Ela percebe isso. Aquela pessoa que um dia achou que podia te ter quando quisesse, agora sente que você não está mais ali. E não por raiva, não por vingança, mas por amor a si mesma. Você não se tornou fria, você se tornou inteira. Ela pensa em você com mais força do que nunca, mas não reconhece mais a mulher que você se tornou. Ela sente falta da que estava sempre disponível, mas admira a que está agora inacessível para tudo o que não é verdadeiro. E isso está mudando a forma como ela age. Querida, os anjos mostram que essa pessoa já tentou te esquecer, já tentou seguir, já tentou até acreditar que você era só mais uma, mas falhou. Ela se depara com você em tudo, em conversas casuais, em lugares inesperados, em músicas que tocam de repente. No silêncio, ela ouve o som da sua risada. Na multidão, busca um olhar que a fez se sentir viva. Ela sente a sua ausência, sente a sua força, sente que perdeu algo que talvez não volte mais. E essa consciência está crescendo dentro dela como uma árvore que não para de se espalhar. Mas você agora planta novas sementes. Você agora olha no espelho e mesmo com marcas, vê beleza. Vê uma mulher que sobreviveu a um amor mal cuidado. Vê uma mulher que, mesmo ferida, não perdeu a doçura. E isso é raro. Você é rara. E por isso, os anjos estão te preparando para viver algo grandioso. Pode ser com essa pessoa, se ela estiver pronta para te encontrar nesse novo lugar. Ou pode ser com alguém que está sendo conduzido espiritualmente para você. Alguém que vai te amar como sempre sonhou ser amada. Mas seja qual for o caminho, ele começa dentro de você. Você já não aceita mais relações mornas, já não espera mais por quem não te procura, já não precisa mais de palavras sem ação. Agora você sabe o que quer e, mais importante, sabe o que não quer mais. Antes bastava uma mensagem dela para te desestabilizar. Hoje você analisa, sente, observa e, se for mais do mesmo, você se recolhe, você escolhe a sua paz. Querida, os anjos me mostram que esse amor que ainda existe entre vocês, e sim, ele ainda existe, não é suficiente se não for cuidado, e você já não está mais disposta a mendigar afeto. Você quer entrega, quer presença, quer verdade, você merece isso. Essa pessoa está te observando, ela vê que você está diferente, vê que você está leve, e se pergunta, será que ainda há espaço para mim? Será que posso reconquistar? Será que ela ainda sente? E a resposta não está nas palavras, está no seu silêncio. Seu silêncio hoje diz mais do que todas as conversas que vocês já tiveram.
Seu silêncio diz: se for para ser, venha com verdade. Se não for para somar, não atrapalhe meu caminho. E isso a desarma. Ela pode até tentar vir com as mesmas estratégias, com elogios, com lembranças, com promessas, mas você agora escuta com o coração e com a alma. Você já não se encanta com o que parece, você sente o que é. Os anjos te mostram que nos próximos dias pode acontecer algo simbólico. Você pode receber uma mensagem dela, ou pode sonhar com ela falando coisas que nunca teve coragem de dizer. Esses sinais não são apenas coincidências, são confirmações espirituais de que o ciclo está se fechando, ou se preparando para recomeçar, do jeito certo. E você estará pronta, querida alma. Você agora carrega um poder silencioso, um poder que não grita, não pressiona, não exige, mas que move o mundo. Porque o amor próprio que nasceu dentro de você é o que vai atrair o que é leve, o que é verdadeiro, o que é recíproco. Não se preocupe em ter respostas agora, não se preocupe com o tempo. A vida está agindo, os anjos estão guiando, e o que for para ficar vai encontrar o caminho até você. Querida alma, você já passou por muita coisa, e agora, olhando de onde você está, talvez consiga entender o que antes parecia um abandono, o que antes parecia injusto, o que antes doía demais. Você percebe que tudo o que te feriu também te forjou, também te moldou, te mostrou quem você é de verdade. E os anjos dizem: você precisava ser afastada para se reencontrar. Você precisava do silêncio dela para escutar a sua própria voz. Precisava da ausência para preencher o espaço com o que você ignorava, a sua presença. E foi isso que aconteceu. Você começou a se encontrar nos dias simples, na calma da sua própria companhia, nos gestos de autocuidado que antes não cabiam na correria de amar quem não te via. Ela percebeu. Sim, mesmo de longe, mesmo calada, ela percebeu. O seu brilho incomoda quem se acostumou com a sua dor, porque você não está mais no lugar de quem espera. Você agora ocupa o lugar de quem inspira. E essa pessoa que antes achava que podia ir e vir como quisesse, agora pensa 2, 3, 10 vezes antes de te mandar uma mensagem. Ela não sabe mais se vai ser bem recebida. Ela sente que perdeu o acesso direto ao seu coração, e isso a sacode por dentro. Os anjos mostram que ela já falou de você. Para alguém próximo. Talvez comentou como você mudou, como está distante, como está fria, mas no fundo ela sabe, você só está se protegendo. Ela te perdeu no momento em que pensou que você nunca partiria. E isso a fez cair na realidade. Querida, quando uma mulher se cura, ela não volta mais do mesmo jeito. Ela pode até amar, pode até perdoar, mas não aceita mais migalhas. Você se curou. E o que vem agora não pode mais te diminuir. Os anjos estão organizando os últimos detalhes dessa virada. Há um momento se aproximando em que tudo vai ficar claro. Pode ser um reencontro, uma conversa reveladora, uma escolha que você terá que fazer. E quando isso acontecer, você vai saber. Porque dessa vez, não será mais o coração carente que responderá. Será a mulher consciente, a mulher inteira. Você pode sentir um frio na barriga nos próximos dias, uma sensação de que algo está para acontecer. Isso é real. A energia está mudando, o ciclo está se completando. E essa pessoa está sendo puxada para tomar uma atitude. Mas agora ela sabe, se não for de verdade, melhor não vir. Ela sente que não terá outra chance. Ela sente que o seu tempo de espera acabou. E é por isso que está repensando tudo, revendo tudo, questionando cada atitude, cada palavra não dita, cada oportunidade perdida. Ela está se perguntando: será que se eu voltar, ela vai me ouvir? Será que ainda dá tempo de reconstruir? Será que ainda existe amor?
Mas agora, quem tem as respostas é você. Você não é mais um porto seguro para quem não sabe ancorar. Você é o oceano, profundo, imenso, calmo por fora, mas cheio de movimento por dentro. E ela vai ter que aprender a navegar, ou vai se perder. Querida, os anjos querem que você saiba. Você é amada, você é vista, você é lembrada. Não só por ela, mas pelo universo inteiro. Seu valor está sendo reconhecido em todos os planos. E é por isso que os caminhos estão se abrindo. Você passou pela fase da dor, do silêncio, da dúvida. Agora é hora da resposta, da verdade, do reconhecimento. Mas não por palavras, por ações. E se ela vier com ações verdadeiras, você vai sentir. Não vai precisar se perguntar. Não vai precisar testar, porque quando é real, é leve. Os anjos me mostram uma imagem sua sorrindo. Um sorriso calmo. Aquele sorriso de quem sabe que aconteça o que acontecer, já está em paz. Essa é a sua vitória. Não é sobre reconquistar alguém, é sobre ter se reconquistado. Agora, você é o prêmio. Agora, você é o destino. Agora, você é o caminho. E não mais quem se perde nos caminhos dos outros. O que vem a seguir pode te surpreender, mas dessa vez você estará pronta. Porque o amor mais importante que nasceu em toda essa história foi o que nasceu dentro de você. Querida alma, respire fundo agora. Você chegou até aqui. Leu cada palavra, sentiu cada verdade vibrar no seu peito. Relembrou momentos, enfrentou emoções escondidas, se viu nas entrelinhas de uma história que, por mais pessoal que pareça, é também espiritual. Porque tudo isso, o amor, a ausência, a saudade, o retorno, faz parte de algo maior. E agora, os anjos te revelam o que vem a seguir. Essa pessoa que está pensando em você com tanta intensidade está prestes a tomar uma atitude. Mas diferente das outras vezes, agora existe consciência, existe medo, existe verdade. Ela não pensa mais em você como alguém que estava ali. Ela pensa em você como alguém que ela pode não encontrar mais. E é esse medo de te perder, de verdade, que está despertando nela um amor novo. Um amor que não é só desejo, que não é só saudade, mas vontade real de te escolher, de cuidar, de permanecer. Mas agora, o tempo é seu. Querida, você pode escolher. Você pode abrir espaço, pode olhar nos olhos dela e perguntar: o que você aprendeu com a nossa distância? Você me vê agora ou só sente minha falta? Você está pronta para ficar ou ainda está com medo de amar? E mais do que ouvir a resposta, você vai sentir. Porque o coração que foi traído pela ausência agora sabe reconhecer presença de verdade. E se ela vier com verdade, se ela vier com atitude, você poderá viver algo novo com a mesma pessoa. Mas não a mesma história. Uma história nova, com mais leveza, com mais clareza, com respeito. Agora, se ela vier confusa, com as mesmas palavras, você poderá agradecer, fechar o ciclo e seguir, porque a mulher que nasceu de tudo isso já não implora, já não insiste, já não aceita o que fere. Você agora é livre e os anjos te parabenizam. Você passou por tudo com o coração rasgado, mas nunca se entregou à escuridão. Você acreditou no amor, mesmo quando o amor parecia distante. E agora vai colher o que plantou em silêncio. Querida, os próximos dias podem trazer uma mensagem repentina, um pedido de desculpas sincero, um convite inesperado, ou até mesmo um reencontro casual que vai te fazer sorrir por dentro. E quando isso acontecer, você não vai tremer, você não vai implorar, você não vai correr, você vai olhar, vai escutar, vai sentir e vai decidir. A decisão é sua, porque agora você está inteira. Os anjos dizem que tudo isso que você viveu não foi em vão. Você precisava aprender a se escolher, a colocar limites, a se priorizar. E você aprendeu. Você viveu a dor,
sentiu o alívio. E agora vai saborear a satisfação de saber que não se perdeu, que não se apagou, que não se entregou a qualquer amor só para não ficar sozinha. Você escolheu esperar o que é real. Você escolheu plantar no seu peito a flor do merecimento. E agora ela floresceu. Querida alma, se essa pessoa voltar, não olhe apenas para o que diz. Olhe para o que ela faz. Olhe para o que muda, para o que permanece. E se não voltar, agradeça. Porque talvez os anjos estejam protegendo você do que não te faria bem. Você não precisa provar nada para ninguém. Você já é a sua própria prova, de força, de fé, de recomeço. Você já venceu e agora está pronta para viver o amor que combina com a mulher que você se tornou. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu sou livre para amar com paz e ser amada com respeito. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.